relacionamento com Deus, eu acho bom de ver, assim, um lado positivo de ver é que o cristão evolui. Eu vejo que a igreja evolui, eu vejo, por exemplo, meus pais. Meu pai era o cara que não podia ter TV em casa. E hoje eu vejo que ele evoluiu como pessoa e como cristão. E eu vejo isso na minha mãe também, que ela também era a pessoa que me educou daquela forma. Ela evoluiu muito como cristã. Só que existem feridas que não saem. Por exemplo, eu lembro de estar conversando com a minha avó, agora, uma vez que eles estavam aqui, eu falei, vó, a gente é salvo pela graça, porque a minha avó é bem legalista, bem legalista. Vó, a gente é salvo pela graça. Ela falou, mas seremos julgados pela lei. Eu falei, vó, a gente já foi julgado. E condenado. A gente está todo mundo, você não está entendendo? A gente já está condenadíssimo. Aí Jesus veio e resolveu. Se a gente fosse ser julgado ainda, Jesus ia ficar morrendo. A gente já foi condenado. A gente está condenado. Nós somos ninguém. E daí Jesus veio e, graças a ele, a gente tem algum acesso à salvação, alguma oportunidade miraculosa que a gente não merece de salvação. E daí eu lembro de conversar isso com ela, mas, tipo assim, a minha avó é a pessoa que dá estudo bíblico. A minha avó é a pessoa que ensina de Deus. Uhum. E a minha avó é cristã há mais tempo que eu. E, tipo, e ainda tem aquela ideia, não, mas nós somos salvos pela graça, mas a gente vai ser condenado pela lei, então você, por gentileza, e, tipo, e traz uma carga para a lei, traz uma carga para Deus, traz uma carga que não existe, sabe? E daí as pessoas pegam abuso. Eu conheço gente que tem abuso de crente, assim. Eu conheço pessoas que têm raiva. E é difícil você chegar nessas pessoas para conversar de Deus, para falar o quanto Deus é massa, porque Deus é massa, Deus é massa. Ah, eu vi uma frase maravilhosa, eu tenho que tatuar essa frase na testa. Jesus é muito legal que estraga o fã-clube. É muito boa essa frase, porque é muito isso. Deus é massa, mas o fã-clube dele não ajuda. O fã-clube não colabora. E daí, tipo, você chega para essas pessoas e pessoas que estão feridas e pessoas que têm vazios existenciais enormes que só Deus poderia resolver, mas você não tem espaço para falar de Deus porque... Já está manchada demais a imagem. Porque a gente falou de igreja, porque a gente falou de cristianismo, porque a gente falou de carga, porque a gente falou de peso. Eu não estou falando aqui da importância da lei. A gente sabe, a gente é cristão, a gente sabe a importância de fazer as coisas certas. É básico isso aí. Você sabe que não pode matar uma pessoa. Mas, tipo assim... Falar de Deus é mais importante, entendeu? Uhum. E a gente fala pouco de Deus, a gente fala muito de tantas outras coisas, de Deus, do Deus que é massa. Deus é massa. A gente não fala dele. Agora, porque duas coisas que estão na minha mente. A primeira, duas coisas. Eu vou falar uma e talvez eu esqueça a segunda, mas eu vou falar uma. Acontece. Mas assim, ó, por que Deus é massa, Milena? Por que Deus é massa? Por que Deus é massa? Pela graça. Porque, assim, ó, eu estou lendo um livro recente, e daí o pastor fala, qual que é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões? A graça, ponto. É a única diferença. Você sempre vai encontrar religiões que têm regras para seguir, o cristianismo tem regras para seguir. Formas de salvação. Um céu, um paraíso, um céu, um paraíso. Uma forma de punição, um inferno, todas têm. A única forma de diferença é a graça. Porque não faz sentido. A lógica de Deus não faz sentido. É por isso que eu acho que Deus é massa, é por isso que eu preciso... Porque não tem lógica. Não tem lógica. A graça não faz sentido. Nada do que Deus faz por nós tem lógica. Ele só faz, entendeu? Porque ele é massa. Entendi. E quando você pensa, tipo... Não, eu sou a pessoa que eu já cheguei a dizer, tipo, Deus, não faz sentido você me perdoar. Por gentileza, não faça isso, porque não tem lógica. Eu não sou a pessoa que consegue se mover por... Sabe, tipo, estou afastada de Deus, adoeço e volto. Uhum. Acredito que é uma forma de Deus falar com as pessoas, acredito que tem pessoas que precisam disso, mas eu não sou essa pessoa, porque eu não gosto da ideia da hipocrisia. Para mim, para meu relacionamento com Deus, eu lembro de falar para Deus, não adianta, eu falar abertamente, não adianta o Senhor me adoecer, porque eu não vou deixar de fazer isso, porque, tipo, eu não vou deixar de fazer só para eu melhorar e depois voltar a fazer. Uhum. Então, eu lembro de lavar essa roupa suja com Deus nesse nível de lavação de roupa suja com Deus, tipo, não adianta. Isso aqui, eu quero seguir esse caminho, vai ser esse caminho e tal. E Deus, ele é muito massa. Eu lembro, tem uma parábola de Jesus que ele conta, que eu sempre odiei essa história. Ai, como eu odiei essa história. Minha infância inteira de adolescência e juventude eu odiava a história, que é a parábola do cara que chama os trabalhadores. Nossa, me arrepiou. Nossa, como eu odiava essa história. E daí, a galera que veio de manhã, trabalhou o dia inteiro, vai ganhar uma moeda. A galera que trabalhou meio-dia vai ganhar uma moeda. E a galera que chegou... Faltando meia hora para acabar o trampo. Vai ganhar a mesma moeda. Não faz sentido. Só que a gente não gosta dessa história, eu não gostava dessa história,
Porque eu sempre me coloquei como uma trabalhadora do primeiro horário. Uhum. Como uma pessoa que nasceu na igreja, como uma pessoa que está tentando fazer tudo certo, como uma pessoa que não usa saia curta, como uma pessoa que não dança eu te amo mais, como uma pessoa que não fuma, não bebe. Então, eu mereço a moeda. Sim. Eu estou me esforçando pela moeda. Você está trabalhando mais tempo, você abriu mão de coisas por mais tempo do que os outros. Exatamente. Os outros estão curtindo lá e você Não está é aqui. justo. E você está aqui. Uhum. Não é justo meu amigo que está na balada se converter aos 49 do segundo tempo e ganhar a mesma moeda que eu. Uhum. Aí, quando você tem o estralo de que você é provavelmente o trabalhador que chegou por último, daí você quer a moeda. Aí a moeda se justifica. Daí a moeda você fica, não, mas eu preciso e tal. E é isso que não... Cara, Deus não faz sentido. Quer ver, ó, você já viu a explicação que eu dei para essa parábola já alguma vez? Não, Não? Nunca ouvi você falar dessa parábola. Cara, ó, e assim, não é uma nova luz, tá? Já vou deixar bem claro para eu não ser excluído, mas não é uma nova luz. Mas qual que é a minha percepção dessa parábola? Eu até falei de relance no episódio passado do podcast. A ideia é a seguinte, ó. A ideia que a gente tem normalmente é o quê? É que o cara que ganhou o mesmo salário trabalhando só meia hora no final do dia é o ladrão da cruz, que passou a vida toda curtindo, aí lá na cruz falou que Cristo era gente boa e que eles não podiam ficar zoando com Cristo porque Cristo era de boa, e aí o cara vai ganhar o mesmo benefício daquele que cresceu na igreja e passou a vida toda servindo a Deus e etc e tal. O cara que foi lá... E daí qual que é a explicação que é dada? A explicação que é dada é que é graça. Beleza. Qual que é a explicação que eu dou? Que me conforta e que faz muito sentido para mim. É a seguinte. Quando eu coloco que o benefício... Agora eu vou usar a parábola para explicar. Sim. Quando eu coloco que o benefício está em não trabalhar, aí não faz sentido a parábola. Agora, se eu colocar que quem está sendo beneficiado não é o cara que está sem fazer nada, quem está sendo beneficiado é o cara que está trabalhando. Por exemplo, o que você mais gosta de fazer na vida? Assistir. Assistir? Tá. Sei lá, filmes e séries. Isso. Tá. Então, digamos que assim, ó, existe uma empresa, certo? E essa empresa, ela vai disponibilizar um salário, qualquer salário, sei lá, vai disponibilizar R$ 1.500 por mês para as pessoas que assistirem as séries durante o dia e darem uma nota. Meu sonho. Seu sonho? Ótimo, vida. ok. Me contrata na Netflix. Aí o que acontece? Algumas pessoas, nesse dia, são chamadas para trabalhar às 8 horas da manhã. Algumas pessoas são chamadas para trabalhar meio-dia, algumas são chamadas para trabalhar 3 horas da tarde, e algumas pessoas são chamadas para trabalhar 5:30 da tarde. Você gostaria de ser chamado para começar a trabalhar às 5:30 da tarde ou às 8 da manhã? Às 8, eu chegaria lá às 7. Então, e eu acho que a ideia dessa parábola é exatamente essa, que assim, ó, o benefício não está na moeda, o benefício está no trabalho. O benefício está no trabalho. Então, quem não está sendo beneficiado nessa parábola é o cara que não está trabalhando. Poderíamos pensar assim, ó. O cara que foi chamado 5:30 da tarde passou o dia angustiado porque não tinha nada para fazer. Ficou sentado na praça, voltou para casa, ficou olhando para o teto, estava angustiado porque não tinha mais nada para fazer, estava cansado de não fazer nada. E quando foi chamado 5:30 para trabalhar, falou, nossa, que beleza. Aí trabalhou meia hora como se fosse 5 minutos. Falou, nossa, já acabou? Por que eu estou falando isso? Agora eu vou sair da parábola e entrar na ideia do ladrão da cruz. Cara, se Jesus é massa, quem perde não é o cara. Quem perde não é o cara que ficou pendurado na cruz, conheceu Jesus alguns segundos e morreu. É ele que está perdendo. Entendeu? Quem viveu com Jesus é que está aproveitando. Só que o que a gente faz? A gente fala bem assim, não. Mas eu passei a vida toda me esforçando para ser crente e o cara ficou curtindo o mundo, percebe? O cara está curtindo o mundo lá fora e daí ele se converteu no final da vida e vai receber o mesmo benefício que eu. Não. O teu benefício é maior porque você passou muito tempo ao lado de alguém que você gosta. O problema é que, normalmente, o cristianismo não é Deus. O cristianismo é ser crente. É o tamanho da tua saia, é a cor do teu cabelo, é a cor da tua unha, é o tamanho da tua unha. Talvez, é porque você vem do cristianismo aqui do sul que vocês são mais liberais. A gente ouvia coisas horrorosas no Nordeste sobre vocês. Vocês eram pessoas que usavam calça no púlpito. Era, meu Deus, a gente ouvia coisas horrorosas. Sem gravata. Horrorosas. Era, meu Deus, eles são todos apostatados. Mas, enfim, talvez venha... para você faça mais sentido quando você pensa assim, nossa, a tua visão foi muito boa. Mas quando você vem de um cristianismo que não é Cristo a base,
que a base é qualquer outra coisa. Eu passei metade da minha vida odiando a Ellen White com todas as minhas forças. Porque Ellen White só servia para me proibir de fazer coisas que eu queria fazer. E hoje, quando eu leio algum livro dela, eu tenho um respeito por ela. Nossa, ela é uma ótima escritora. Mas, assim, quando você vem de uma base que a religião não é Cristo, isso não faz sentido. Não faz. Porque você vai ficar com raiva. Porque o que você quer tá na farra. Você quer o que é bom, só que daí o que é bom para você tá lá fora e não aqui dentro. Exatamente, porque você não conheceu Cristo. Você conheceu a regra, a norma, as pessoas, o olhar julgador, e você não conheceu Cristo. E é muito triste ver, como cristã, quantas pessoas ainda estão dentro da igreja e não conhecem Cristo. Quantas vezes eu não conheço Cristo? Porque, tipo assim, eu falo, eu conheço Cristo. Eu conheço resquícios, eu conheço pouquíssimo, porque eu ainda me vejo barganhando com Deus, eu ainda me vejo negociando a minha salvação. Quando eu me enfio em dívida no cartão de crédito, então vou conferir se eu não devolvi o dízimo. Então, eu ainda me barganho com Cristo. Então, eu não conheço Cristo do jeito que eu deveria conhecer. Mas, pelo menos, você sabe que existe essa outra perspectiva, Estou tentando. É por isso que eu digo, é um processo. Porque daí, quando eu saí da galera do legalismo para a galera do tudo pode, nunca fui totalmente para a galera do tudo pode, porque eu continuei me policiando. Mas, assim, Deus é amor e tal, e Deus perdoa, foi outro extremo totalmente desnecessário, que você também não conhece Cristo. Porque Cristo não é um Deus de você deixar ele num canto, sabe? E a minha ideia de libertinagem era muito tipo assim, Deus, ficar em casa, que eu vou fazer o que eu quiser, quando eu voltar o Senhor está aqui. Sabe? Tipo, eu saí do legalismo para a ideia da libertinagem era essa. Era tipo assim, eu fazer o que eu quiser na semana, no final de semana eu esbarro com o Senhor lá na igreja e nós está suave. É nós. Se vimos, cumprimentou ali, fechou, rolê, vamos embora. E foi outro extremo desnecessário que também não me apresentou Cristo. Foi outro extremo ruim, foi outro extremo que daí eu me vi olhando demais para as pessoas. Antes eu ficava olhando para as pessoas na intenção suposta de que elas não fossem para o inferno, mas depois era tipo, nossa, mas tal pessoa faz isso, se tal pessoa faz isso, eu também posso fazer. Entendi. E daí você vai por um outro rolê, nada a ver. E aí, às vezes, você pode ser pé de tropeço para as pessoas, você pode falar coisas que não deve, afastar pessoas. E chegou num ponto que eu lembro de ouvir um sermão que o pastor falava, aqui no Lindaia, o pastor falava, Deus os anjos, todo mundo já ouviu isso, os anjos queriam a missão de pregar o evangelho, mas Deus nos escolheu. E eu ficava, que saco! Pra quê? Deixa os anjos! Vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais efetivo, vai ser muito mais... Nossa, agiliza tudo se os anjos vierem fazer o rolê. Porque não tem quem não vai acreditar num anjo. E em mim, a galera vai demorar para acreditar. Mas se um anjo desce e fala, guarda o sábado, todo mundo vai guardar o sábado. Porque o anjo é um anjo. Então, tipo assim, eu peguei uma outra carga do evangelho, que daí agora o evangelho antes era legalista, mas eu, sei lá, de certa forma eu gostava, e depois virou um peso, tipo, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que fazer X coisa, porque se eu não fizer X coisa, e daí, tipo, abandonei, sabe? Abandonei de vez, então, quer saber, eu não tô nem aí, eu vou fazer o que eu quiser. Aí vem as tatuagens, que não tem nada a ver com isso, mas enfim, aí vem as tatuagens, que eu vou fazer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, enfim. E foi outro extremo que você se afasta de Deus também, sabe? E assim, quando eu falo que a gente tem que ir para o céu porque Deus é massa, é porque eu sinto e eu lembro de Deus nos dois extremos, e eu sinto que eu estou tentando estar no meio do bom senso ali, no murinho do bom senso, e eu ainda vou para qualquer um dos dois lados e ele tá dando risada da minha cara e me corrigindo, sabe? Hoje, dando risada assim no sentido de amizade, de parceria. No sentido do tipo, meu, pra quê? Aí ele me busca, eu fico, foi mal, desculpa. Aí eu vou pendendo pro outro lado e ele me busca, sabe? E eu vou nessa corda bamba pros dois lados e ele vai sempre me buscando e me puxando. Cara, e acho que esse é o processo, sabe? Muito